Boa tarde, doutor Gleidson. Muito prazer. Muito obrigado por recebê-lo aqui no nosso podcast, trazendo mais um tema em relativo à saúde, certo? Estou aqui na companhia do Dr. Vitor, certo? Para fazer essa entrevista com você, cujo intuito principal é apresentar o trabalho do reumatologista, apresentar as formas inovadoras de tratamento que o doutor trabalha e também conscientizar a população a respeito dos tratamentos, dos seus direitos e informar a população. Obrigado, agradeço demais, Guilherme, agradeço, Vitor, boa tarde. Permita-me tirá-los dos doutor e coloco para vocês também a opção da gente tirar o doutor. Haja vez que a gente vai fazer um bate-papo aqui. Prolongado. Fico muito feliz e eu agradeço muito a oportunidade. Todas as vezes que a gente percebe esse tipo de convite, onde a gente traz educação, informação e, sobretudo, com um toque de leveza, eu acho que isso é essencial. E a população acaba, quem ganha é o cidadão, é a pessoa que tem uma necessidade, que vai poder ter oportunidade, através desse podcast, acompanhar a gente, discutir, trazer dúvidas. Eu acho que isso é essencial. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, doutor, e o doutor tocou num ponto importante, porque tanto na área do direito quanto na área da saúde, existem muito linguajar que a população não entende, né? Que as pessoas não entendem. Então, trazer isso para cá, tirando os doutores de lado, né? A gente coloca realmente no linguajar para que qualquer um entenda e saiba do que a gente está querendo falar, né? Do que realmente nós vamos falar e o que isso vai interferir diretamente ou indiretamente na vida de cada um. Interessante esse ponto, Vitor. Eu lembro... Agora a gente já tem muito mais assiduidade à TV, a gente tem acesso àquela TV Justiça. Sim. Eu adoro assistir aquelas plenárias lá dos togados, permita-me dizer, que é os juízes lá de Brasília, porque eu não consigo entender patavinas do que eles falam. E é tão difícil, e realmente é um linguajar tão diferente, que muitas vezes, tanto vocês quanto nós, temos que traduzir e temos que ter esse cuidado. Porque as pessoas não são formadas em direito, como não são formadas em medicina, e o nosso linguajar no dia a dia, a gente esquece que a gente entra no automático e a gente precisa dar um passo atrás. É muito próprio, né, da atuação do linguajar. É muito próprio da atuação da profissional. Então, assim, tirar essa vestimenta da profissão, que acaba sendo muito comum pra gente, mas poder conseguir traduzir no linguajar que aquela pessoa que está nos procurando, quer seja no direito, quer seja na medicina, encontrar o acolhimento e a atenção é essencial. Então eu fico feliz de poder assistir, porque eu também não entendo nada de direito. Doutor, o doutor é médico especialista, é reumatologista, certo? Hoje atua na clínica Amice, mas a gente gostaria de saber como que o senhor achou esse meio, como que a vida te colocou nisso aí. Qual foi, assim, quais foram os motivos, né, que te colocaram na posição que o doutor está hoje? Eu acho que isso é importante para a gente contextualizar, né, quem somos e o que a gente pode oferecer para as pessoas. Tá, boa pergunta. Eu sou formado por Uberlândia. Eu sou formado no ano 2000, 44ª turma de medicina de Uberlândia, Universidade Federal. E eu terminei a faculdade, como muitos colegas. O meu sonho era ser cirurgião. Eu queria ser cirurgião, mas por condições da vida eu voltei para Goiânia, eu sou natural daqui, e fui trabalhar um pouco ainda na área de saúde pública, até poder diminuir um pouco os custos de ter morado fora tanto tempo. E eu percebi que eu adorava conversar com os pacientes. O meu negócio é conversar, eu adoro conversar. E no ato de fazer a prova para a residência, eu refleti e falei, poxa, mas o meu paciente, no maior momento da vida dele, ele vai estar dormindo e eu não vou poder conversar com ele. Então eu vou trocar e vou fazer clínica. Nessa ocasião eu fiz clínica médica, fiz pela Santa Casa, excelente serviço, e eu tive uma residência muito boa lá. E gostei demais da área, um excelente professor lá de reumatologia, que me acolheu muito e ele me ensinou muito da reumatologia. Foi onde eu me apaixonei pelas doenças crônicas que a reumatologia assiste, e eu me tornei reumatologista nas mãos de um dos maiores mestres aqui do estado de Goiás, que é o professor Ximenes, no HGG. Então a gente teve a oportunidade de fazer residência com ele e ele me ensinou tudo de reumatologia naquela ocasião. Com o tempo a gente vai aprendendo um pouco mais, porque a medicina ela inova o tempo inteiro, mas ele é um dos principais responsáveis por eu ter essa formação hoje
e me ensinou a conversar e a rir demais, foi meu professor chinês. Que bacana. Então a reumatologia escolheu o senhor, não foi muito bem o senhor Eu escolhendo. diria que foi muita reumatologia que me escolheu, porque eu me sinto tão bem conversando com o paciente que a gente conversa horas e bate papo. A reumatologia é uma lenda achar que a gente atende só pacientes velhos. Aí eu tenho pacientes adolescentes, jovens, adultos jovens e tem os idosos. E para cada um você tem uma fase de bate-papo. A jovem ou o jovem, eu quero saber como é que está o estudo, eu quero saber da faculdade, namoro, casamento, filhos. O idoso ou idosa, eu já quero saber dos netos. Então, assim, é consulta de bate-papo e eu adoro essa interface. Gosto muito. O doutor tocou num ponto muito importante, porque, assim, tem essa visão de que só vai no reumatologista pessoas mais velhas. Mas, pelo menos lá no escritório, tem nos procurado cada vez mais pessoas jovens com doenças, como, por exemplo, a artrite reumatoide. E são doença de Crohn também, acontecendo com várias pessoas jovens. Sempre foi jovens também procurar o reumatologista, ou de uns tempos para cá tem acontecido de mais jovens procurar, enfim? Eu diria que sempre houve, mas agora nós temos um acesso melhor. Tanto é que nós temos hoje pouquíssimos reumatopediatras aqui no estado de Goiás ainda, que é o pediatra que se especializou em reumatologia pediátrica. Nós temos poucos aqui no estado de Goiás. Então, sempre foi uma área ainda muito acanhada, e o reumatologista geral, por termos poucos, ele acabava assumindo. Eu, Gleidson, não gosto porque eu não tenho formação, eu não tive formação em pediatria, então eu prefiro encaminhar para esses colegas. Mas eu respeito quem atende pediatria porque acabou tendo formação também. A gente passa um tempo na cadeira da reumatopediatria para entender as doenças da infância. Mas sempre houve essas doenças. Eu diria que hoje, com maior conhecimento, talvez a gente perceba um aumento daquilo que a gente chama de incidência, ou seja, parece que eu estou vendo mais. E quando você tem acesso a algo que você não conhecia, parece que você vê muito mais aquilo, porque você dá bom dia mais vezes àquela mesma situação que antes você desconhecia. Então você vai ver muito mais artrite reumatoide, espondilite em adultos e jovens do que antes você nem sonhava que existia, porque você não tinha acesso a esse perfil de grupo de pacientes. E qual o paciente que vai procurar o reumatologista? Qual é a queixa? Qual a patologia geralmente? Tá, vamos pensar um pouquinho antes e tentar entender o que é a reumatologia. A reumatologia é uma especialidade médica bastante jovem, aproximadamente uns 90 anos, tá? 70, 90 anos. E a gente tem, por especialidade, entender as doenças do aparelho locomotor. E aí nós estamos falando de ossos, músculos, tendões, articulações e doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes? Não. Muitas doenças autoimunes que acometem exatamente o aparelho locomotor. Então, eu gosto de usar muito o exemplo do ortopedista. O ortopedista é o cirurgião do aparelho locomotor. Ele vai operar. O reumatologista é o clínico do aparelho locomotor. Ele não vai operar. Então, se você tem um trauma, você caiu e quebrou uma perna, você não vai no reumatologista, você vai no ortopedista. Agora, se você está sentindo uma dor articular, uma dor na junta, que tem 2 ou 3 meses, é melhor você procurar um reumatologista, porque provavelmente não é cirúrgico. E aí você vai ter uma atenção muito melhor do clínico. E aí a gente pode usar cirurgia cardíaca e cardiologia, que tem o clínico e o cirurgião. A reumatologia e a ortopedia andam juntas, em paralelo, só que um opera e o outro não. Tem sempre aquela brincadeira, assim, que fala que o ortopedista, ele chegou bem perto de ser um ser humano, né? Que ele é bem grosso, assim, com o paciente. E o médico clínico, ele já tem essa questão de tratar melhor, de conversar mais, né? Porque faz parte do tratamento também, esse bom atendimento do clínico, não é? Na verdade, eu diria que a gente tem 2 situações aí bastante distintas. Vamos imaginar a formação do ortopedista, ele é um cirurgião, e para você se formar em cirurgia, você tem que operar. Então você tem que viver de plantão, porque senão você não vai ver a fratura. Então, a fratura, ela não vai te ligar, doutor, eu caí, quebrei a perna, o senhor pode vir aqui me operar? O cara tem que estar de plantão. Então aquilo ali é volume e ele vai trabalhar com volume. Então ele tem essa dificuldade de comunicação, porque é tudo muito rápido. Sim. Tem uma fratura chegando e outra no centro cirúrgico te esperando. Então é um processo diferente. O clínico, a única coisa que ele vai fazer é te olhar, te ouvir, te examinar. Então ele tem essa interface diferente. Um bom clínico, e eu tenho uma formação clínica pela própria faculdade muito boa, eu sou muito orgulhoso da minha faculdade,
de aproximadamente 70% das doenças, elas têm que ser pensadas ou diagnosticadas na primeira consulta, para que você possa solicitar os exames que sejam auxiliares de diagnóstico, e não você sair dali com uma lista enorme de exames para depois pensar no diagnóstico. Então o paciente já sai do meu consultório com uma probabilidade diagnóstica para que eu possa fazer a investigação adequada de todos os quesitos dele. E essa é a diferença entre o clínico e o ortopedista. A gente tem tempo, a gente gosta de conversar. Agora, é um assunto também interessante, né? Porque nós ouvimos falar que as doenças reumatológicas, geralmente, elas têm sintomas muito parecidos. Eu imagino que deve ser difícil, às vezes, diferenciar uma da outra. Por exemplo, uma artrite, de uma espondilite, às vezes a pessoa tem ali o incômodo, né? A dor. Na verdade, elas não são difíceis de serem quando você pensa no conjunto de uma boa história física, uma boa história, um bom exame físico, você resolveu o problema de 70%, porque, vamos lá, vou dar esses dois exemplos que você citou, entre uma artrite reumatoide e uma espondilite. Enquanto, na imensa maioria das vezes, a artrite reumatoide acomete juntas periféricas e pequenas, nós estamos falando de mãos e pés, a espondilite, por característica, ela acomete a coluna. Então, por que a espondilite tem um retardo tão grande do diagnóstico? Porque muitas vezes esse paciente tem uma dor na coluna e ele vai procurar o ortopedista, até por desconhecimento mesmo. Sim. E ele fica ali investigando, achando que é uma coisa, outra, até que ele chegue no reumatologista e o diagnóstico está feito. Na primeira consulta, eu diria para você que em torno de 80% das espondilites no meu consultório são feitos diagnósticos na primeira consulta. Eu não preciso nem de exame para fechar diagnóstico de espondilite. Os exames vão me embasar aquilo que a gente chama de prognóstico, ou seja, quão grave essa doença é, quão agressivo eu preciso ser com o tratamento. E a artrite reumatoide, às vezes, como hoje o acesso está melhor, às vezes a gente pega formas muito iniciais, então dá um pouco mais de trabalho para você fazer diagnóstico. E nesse caso você está certo. Tem muitas doenças que elas são muito próximas. E aí você tem que ter um feeling de saber que exame que você vai pedir para te auxiliar no seu diagnóstico. Por isso que é 70 e não 100. Então você vai fazer alguns outros exames e fala assim, olha, essa aqui é uma característica, por exemplo, da artrite não reumatoide, mas uma artrite do lúpus, por exemplo, cujo tratamento é diferente. Então você tem que ter esse feeling e a percepção para você fazer. Mas por isso que precisa de uma baita de uma história e um belo do exame físico já inicial para você começar a errar menos. Às vezes a gente vai demorar. Eu costumo usar muito uma frase para os meus pacientes que eu falo assim, olha, tem uma coisa terrível, a doença não leu o livro. Como ela não leu o livro, muitas vezes ela não vem igual está escrito no livro. Então ela começa com um pedacinho, mais 6 meses ela traz outro sintoma, e aí você tem que esperar todo o combo daquelas manifestações para você fechar um diagnóstico. Em reumatologia, diferentemente, por exemplo, da endocrinologia, cujo diagnóstico do diabetes é feito pelo nível glicêmico, tá alto, tá baixo, faz o exame e acabou, você fez um diagnóstico, você vai propor tratamento. Na reumatologia, você utiliza critérios clínicos. Então eu tenho que fazer uma somatória de achados de exame físico, de história, de exames laboratoriais para eu compor um diagnóstico, ou de uma artrite reumatoide, ou de uma espondilite, ou de um Sjögren, ou até mesmo de uma fibromialgia. Então são esses critérios e isso dá mais trabalho. O doutor pontuou que muitas vezes, citando um exemplo anterior, que muitas vezes a pessoa procura o ortopedista, certo? Por uma questão de desconhecimento, de desconhecer realmente o próprio corpo humano. Sim. Mas as pessoas buscam muito o Google. Sim. Qual que é a opinião do senhor hoje com relação a essa busca para o Google? Isso atrasa o tratamento das pessoas por ler lá e pensar que aquilo que ela já tem um diagnóstico na palma da mão diante daquilo que ela está dando? Ou o senhor acha que aquilo motiva as pessoas a buscar o médico para realmente obter mais informações e fazer exames acerca daquela dor que ela está sentindo? Eu acho que as duas respostas estão corretas. Primeiro, se você sabe o que você busca, muitas vezes você vai conseguir filtrar e vai conseguir buscar a assistência adequada para aquilo ali. Então o Google, por exemplo, vou dar um exemplo totalmente diferente, eu adoro cozinhar. O Google me dá excelentes receitas para eu cozinhar em casa. Eu sei o que eu estou buscando, então ele me traz respostas. E a partir dali eu tenho que ir no supermercado, comprar os ingredientes para fazer o prato que eu escolhi.
Agora, se eu não sei nada de cozinha, aquela receita pode me atrapalhar totalmente. Então, as duas respostas são pertinentes. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes, quando eles nos procuram, depois que você tem um diagnóstico, vão surgir inúmeras dúvidas. Pode ir lá no Google, vá lá, olhe tudo que vai aparecer. Porque nós, o ser humano de uma maneira em geral, ele costuma gostar muito da desgraça antes da benesse. Então, se procurar por uma doença no Google, as primeiras linhas, as primeiras indicações ali, são tudo de coisas ruins. Então, eu viro para o meu paciente e falo, olha, pode ir lá, olhe tudo. Anote todas as perguntas que você tiver. Se a vizinha falou, se a tia falou, anota tudo. Eles têm meu contato telefônico, 100% dos meus pacientes têm meu contato telefônico. Ou podem voltar na consulta, com o tempo eu vou esclarecer ponto a ponto daquelas dúvidas. Porque eu sempre falo que Deus tem que saber da sua doença, o paciente tem que saber da sua doença e seu médico. Esses 3 entes são obrigatórios de conhecer a sua doença. Agora, se você não procura também, se você não questiona seu médico, se você não interroga terapêuticas, você fica refém e coloca a sua vida nas mãos de outrem. Eu acho que conhecimento é sempre válido. E a conscientização do paciente por parte do médico, que o doutor está colocando aí, é muito importante. Porque eu já vi alguns casos das pessoas irem no médico, depois ir ao Google e confiar mais no tratamento que o Google oferece do que no tratamento do médico. Às vezes por sentir ali um efeito colateral ou uma má adaptação no remédio de um primeiro momento, né? E não voltam no médico para questionar aquilo. E realmente seguem o tratamento que a internet trouxe. Isso é extremamente comum. Automedicação. Na verdade, o termo de automedicação, ela até buscou um diagnóstico. Então vamos pensar que ela buscou um diagnóstico, mas ela achou que o remédio do Google era melhor. Ela confia mais no que a internet traz do que no que o médico quer. Ela confia às vezes mais no raizeiro que bate na porta do que no médico. Sim, é por isso que a gente precisa desmistificar e colocar as questões de chegar e falar assim, vou colocar um exemplo do direito. Doutor, eu tenho... A gente acaba sempre tendo um contato muito grande com advogados. Às vezes eu sento para discutir e falo, vem cá, e esse caminho, e esse processo aqui? O que você vai fazer? Me explica o passo a passo para eu ficar consciente e eu não ficar te incomodando toda hora. Me chegou uma notificação aqui. E agora essa notificação? O que está acontecendo? Então eu preciso saber o passo a passo. Mas nós passamos pelo... Lógico que em escalas diferentes, mas pelo mesmo problema, que é a ansiedade do nosso cliente e do paciente de vocês. Sim. Em ver sanado aquele problema que ele tem, né? Seja um problema processual da vida civil dele, do cotidiano, ou seja um problema de saúde, né? Eu imagino que deve ser difícil não, porque o doutor gosta do que faz, mas é um pouco diferente, igual nós citamos o caso do cirurgião. O cirurgião fez a cirurgia na pessoa, acabou. O reumatologista, ele trata muitas vezes pacientes de doenças autoimunes que o paciente vai precisar do tratamento, a doença vai evoluir em alguns momentos, vai retrair, e tem que ter esse jogo de cintura para conseguir conduzir. Né? Vou falar para você que hoje eu devo ter dentro do meu consultório, mais ou menos, uns 10 ou 15 filhos. As minhas pacientes, muitas mulheres, estão há tanto tempo comigo que elas já tiveram 2, 3, 4 filhos e eu acompanho a gestação de cada um desses filhos. Estou dando um exemplo da gestação, mas sim, eu tenho pacientes, eu estou na reumatologia há mais de 15 anos como especialista, eu tenho pacientes de 15 anos, que é o resto da vida. É por isso que eu falo para você que eu sei do neto, do filho que foi estudar fora, da fazenda às vezes, do irmão ou da irmã que tem algum problema de saúde. A gente sabe tudo, porque essa interface é comum, então eles se tornam parentes mesmo, e eu chamo muitos parentes. Vem cá, minha flor, as minhas vozinhas, que eu adoro, sou apaixonado pelas minhas vozinhas. Então vem cá, meu amor, senta aqui, vamos conversar. E essa medicina, eu sou apaixonado por ela. Então sim, é muito comum a gente ver isso, pacientes de longa data, entendeu? Sim. Muito, é muito bom, eu adoro isso. Doutor, e como o senhor pontuou, esse tato, né, com o cliente, esse cuidado com ele, isso é pensado na hora de fazer um exame, na hora de passar um exame talvez que é mais caro, mas que vai resolver o problema. Na verdade não resolver, mas que vai enxergar melhor o problema do que outro exame. Às vezes um exame que não está na cobertura. Isso é conversado com os pacientes
ou não? Existe sim realmente a necessidade, casos que, olha, tem que ser esse exame e nós vamos, talvez ele não está disponível pelo seu plano, talvez não está disponível na rede pública, mas nós temos que buscar uma forma de fazê-lo. Existe muito isso na reumatologia ou não? Geralmente os exames relacionados à área de atuação do doutor são exames mais comuns, mais dispostos, tanto na rede privada conveniada e na rede do SUS? Eu vou usar um exemplo do direito para tentar te mostrar. Quando você começou sua carreira, seus processos geralmente eram um pouquinho mais simples. Ah, sem dúvida. E aí, a hora que você começa... Inclusive, saudades desses processos. Saudades dessa época. E à medida que o tempo vai passando, parece que os seus processos vão se tornando mais capciosos, mais cabeludos e a demanda é maior. Então, lá no nosso consultório não é diferente. Eu lembro do começo da minha formação inicial, eu atendia muita artrose, muita artrite inicial, muitas coisinhas mais simples. Hoje, eu pego pacientes muito graves, muito complexos. Então, esse perfil de paciente é um perfil de paciente que você não vai ficar alisando exames. Eu preciso desses exames severa e rapidamente. E se for preciso, geralmente a gente acaba tendo o conceito dos convênios, vamos colocar aí exemplo de convênios, a gente acaba conhecendo o convênio que vai exigir um relatório, o convênio que vai exigir uma outra coisa, um outro dado. Eu já peço tudo e já entrego tudo para o paciente. Olha, o convênio vai pedir relatório por causa desse exame aqui, já estou te dando um relatório. Ó, esse convênio aqui, ele não costuma pedir, esse exame aqui é mais difícil, a gente vai precisar fazer mais coisas, ou realmente eu preciso desse exame aqui. Então, depende muito dessa situação, porque aí o paciente mais cabeludo, mais difícil, você não tem muito tempo para perder, você tem que ter uma robustez maior. Eu também sinto saudade dos meus casos simples também. Não, e o doutor tocou num ponto assim, super interessante na nossa área, que é a questão do relatório médico bem feito. Muitas vezes nós temos dificuldades, né, para conseguir os tratamentos dos pacientes porque eles não têm um relatório. Às vezes o paciente ouviu falar de um tratamento inovador, alguma coisa, aí nós temos que pedir para o paciente, peça para o seu médico um relatório informando a respeito desse tratamento, o ganho que você pode ter com esse tratamento, a necessidade desse tratamento, para que assim o juiz consiga te dar um liminar para este tratamento. Porque, infelizmente, o juiz não é médico. Ele decide com base no relatório que é apresentado. E hoje, nessas ações de saúde, o órgão do Poder Judiciário do Estado de Goiás, ele criou o NATJUS, que é um órgão simplesmente para analisar relatórios médicos. Quando você ingressa com a ação, o juiz pega e remete os autos para o NATJUS dar o parecer em cima do relatório médico apresentado. Acho que, quando a gente pensa em auditoria médica, e aí vai ser nada mais do que uma auditoria médica, acho que em todo o processo, quer seja SUS, quer seja convênio, existe uma hierarquia e um procedimento para ser adequado. O que você está colocando como exemplo é o seguinte: o juiz não é médico, então ele não entende, tá? Como eu não entendo, muitas vezes, o despacho de um juiz. Eu não entendo patavinas, eu preciso ligar para um advogado e falar, moço, traduz porque eu não entendi o que ele quis dizer. Se eu fizer um relatório, ele vai olhar e fala assim, tá, o cara falou, o cidadão aqui está morrendo, mas será que está mesmo? E ele vai pedir um parecer. Se nós tivermos uma equipe assessorando bem, igual hoje um juiz tem muitos assessores exatamente para embasar e para ajudar ele, tanto no direito, alguma coisa, eu não acho que seja de todo inválido se você tiver câmeras técnicas que possam balizar esses determinados pareceres. Vou dar um exemplo. Um exemplo da oncohematologia, uma coisa que eu não mexo, mas a gente pode utilizar como exemplo aqui. Pedi um remédio novo que chegou que custa 5 milhões de reais. Vai entrar contra o Estado, por exemplo. O juiz vai olhar, 5 milhões? Isso é muito caro. Quanto vale uma vida? Eu não sei. Esse paciente já usou tudo e realmente só tem essa escolha? Ele vai remeter para alguém que possa analisar. Nesse caso, eu acho que seja justo, e aí é uma questão de temporalidade, que na verdade eu acho que esse processo não deveria ir no juiz para ele devolver, já que é um processo de saúde, já devia passar, aí é processo, já devia passar pela Câmara Técnica, para já chegar para o juiz, doutor, já passou na Câmara Técnica, realmente está de acordo, o senhor pode despachar.
se ganha tempo do processo do que vai e volta para voltar. Esses casos de saúde é saúde. Então, tempo, não adianta nem dizer que a gente corre contra ele. Sim. Né? E já trazendo para a nossa área, todos esses processos nossos que envolvem saúde, a gente busca pedir medidas liminares. O que é a medida liminar? É a resolução do problema antes de discutir quem está certo ou está errado. Sim. Certo? Então, o que acontece? Para que a gente consiga alcançar esse resultado, a gente tem que preencher 2 requisitos, que é o fumus boniuris, que é o direito evidente, e o periculo in mora. O periculo in mora é que mora o grande cerne da celeridade processual. Eu tenho que provar o perigo do dano. Então, às vezes, eu recebo um laudo lá no escritório que ele só consta o CID. Essa pessoa tem a doença tal. Sim. Tá, então ela precisa do tratamento tal. Mas o quão urgente é esse tratamento? Porque lá no judiciário, eu tenho 500 ações parecidas, né, com pessoas passando pelo mesmo problema. Só que como no hospital não tem a fita amarela, vermelha, verde, no judiciário também da mesma forma. Então tem a urgência do idoso, a urgência da criança e a urgência da saúde. Então a grande pecha que a gente tem é que muitos profissionais já vêm com um laudo muito raso. E aí vai para o NATJUS, o NATJUS devolve, não negando, mas precisa pedindo um novo mas não é laudo. urgente. Ou recomendando que esse tratamento pode esperar mais um pouco. Aí a gente perde a liminar e vai discutir o processo. Quem está certo ou está errado, para só depois a gente conseguir o tratamento. Essa é uma questão extremamente interessante, Vitor, que eu acho que, assim, eu gosto muito do direito e eu observo os processos. Eu já tive na esfera pública e eu via muito processo. E é bonito de ver um processo do advogado, porque ele faz de tal sorte bonita toda aquela introdução da história, do periculum, da necessidade de atenção imediata. Então, isso, de fato, eu acho que a gente precisa ter a contrapartida, e aí eu faço uma meia-culpa, que nós médicos precisamos informar melhor o meu paciente, informar melhor aqueles que avaliam, que são os auditores, vamos chamar assim, e auditores, sejam ele público ou privado, seja do judiciário. Poxa, eu olho esse paciente, o perito ele não vai ver o meu paciente, ele vai ver só o meu relatório. Ele tem que se basear para dar um parecer baseado na minha informação. Se eu for raso, como é que esse cara vai confiar em mim? A hora que ele olha o meu CRM lá, ele fala, putz, mas que serviço mal feito. É um colega meu, que é um médico, olhando um serviço mal feito meu. Eu tenho vergonha. Por isso que o meu relatório... E geralmente, a depender, hoje eu não judicializo muito. Meus pacientes, a gente tem conseguido uma taxa de judicialização quase zero dentro do meu consultório. Exatamente porque a gente tem conseguido, a gente entendeu os mecanismos, tanto no público quanto no privado, de fazer os relatórios e a judicialização quase zero. Mas quando, no começo, ainda tinha muita judicialização, eu anexava artigos dentro do meu parecer para já embasar a minha decisão. Então, assim, a minha decisão por esta medicação, ela encontra respaldo no artigo tal, e que estão em anexo. E eu já mandava dentro do relatório médico os anexos dos meus relatórios, os anexos dos artigos científicos que embasavam. A judicialização ela pode ser evitada mesmo preenchendo os requisitos do convênio, por exemplo. Sim. Às vezes as pessoas judicializam sem olhar que não foi preenchidos os requisitos que foram solicitados pelo convênio. Que o convênio também estipula regras contratuais que devem ser cumpridas. Então, muitas vezes, poderia ser evitado apenas com o cumprimento dessas regras estabelecidas pelo plano. Por isso que eu falei para você que hoje eu judicializo muito pouco, porque eu comecei o processo da gente entender, e hoje a gente trabalha muito com medicamentos de alto custo na nossa clínica, a primeira coisa que você precisa fazer é entender a necessidade do seu paciente, a necessidade da fonte pagadora, tá? Os recursos, eles não são infinitos, quer seja no convênio, quer seja no plano do Sistema Único de Saúde. Se os recursos são finitos, eu preciso atender pelo menos pré-requisitos ou quesitos mínimos para entender a necessidade, para você evitar a judicialização. A judicialização encarece todo o processo para todas as etapas.
Com respeito, que é óbvio que é uma função do serviço de vocês, mas se a gente puder atuar na etapa antes de discutir contrato para evitar a judicialização, e eu acho que aí é muito mais bonito o direito, porque a gente contratualiza melhor, seria a etapa ideal sob a minha ótica. Porque eu entendo os seus requisitos, eu entendo que são necessários você atender isso, isso e isso como quesito para ser a fonte pagadora, seja ela pública, seja ela privada. E aí, por isso que hoje a gente tem uma taxa no meu consultório é praticamente zero judicialização, e na clínica a gente tem uma judicialização muito baixa também dos demais colegas, porque a gente faz essa educação continuada dentro da clínica para exatamente trazer esse perfil de informação. O que o convênio exige, qual o exame que ele exige, qual o padrão de relatório que precisa ter para o auditor, porque o médico auditor, quer seja do convênio, quer seja do SUS, ele está liberando uma caneta de uma medicação de alto custo. Alguém está pagando esse remédio. Então, sim, como é que nós estamos fazendo isso? Daí a importância da gente trabalhar limpo, reto. Você não precisa ficar enchendo linguiça, por assim dizer, mas você precisa ter um relatório claro. Ser assertivo. Que é assertivo, que todo mundo que leia aquele relatório, incluindo o juiz, fala, putz, esse relatório aqui, esse paciente precisa, está bem feito, o paciente realmente precisa. Já estou liberando na hora. Até porque a sociedade, ela já cobra esse trabalho mais bem feito das pessoas hoje em dia, né? Eu lembro antigamente que a gente ia no médico, parava na farmácia para comprar o remédio, muitas vezes o farmacêutico não sabia ler o remédio que estava sendo prescrito ali. Hoje em dia você não vê isso mais, né? Assim, os médicos já estão tendo um cuidado maior em fazer um trabalho que seja mais compreendido por todos. Porque às vezes a minha letra era muito feia na escola, eu confesso. Já chegou a vez de professor falar que tinha que pedir para um farmacêutico ler, comparando a minha letra com letra de médico, né? E hoje não se vê isso mais, né? As pessoas têm evoluído na questão do... Receita bem digitar. De digitar, né? Profissionalizar. De profissionalizar a coisa ainda, mesmo. Ainda tem, mas eu acho que a profissionalização, ela é cada vez mais necessária. E a gente vem percebendo, não só para o direito, e assim, a gente está chegando, a chegada do direito médico, e na minha opinião ele chega tardiamente no Brasil, quer seja para o direito do usuário, quer seja para o direito do médico. Ele chega tardiamente, a gente tem que pensar nessas duas fontes. O médico, ele precisa descer um pouquinho do conceito de estar tão forte e ser o senhor da verdade, e começar de fato a ler a receita, a explicar a receita. A minha receita, ela não só é digital, ela é impressa, como muitas vezes eu sempre leio a receita com o meu paciente, juntos, mas não é incomum ainda assim o paciente voltar com uma interpretação errada da minha receita. O que observa é que ainda há um caminho para ser melhorado de comunicação da leitura, mas é isso que você está falando. A gente tem que trazer cada vez mais uma nitidez. Um advogado hoje, ele não faz peça à mão, a peça é totalmente digitalizada. Qualquer pessoa tem que saber ler aquele documento e saber interpretar. Então, assim, o direito, ele empresta para a medicina essa necessidade desse cuidado, e isso é direito do paciente saber o que ele está tomando, ler a sua receita e qualquer outra pessoa interpretar essa receita. Então isso é essencial e realmente a gente precisa disso. E a gente tocou em mais um ponto importante, porque hoje cada vez mais os médicos são mais processados. Hoje também porque hoje se tem bem mais médicos no passado do que no passado, mas reza aquele ditado que o médico antigo, mais assim, tá melhor do que os médicos novos que estão saindo agora, que tem mais campo de atuação. E tem cada vez mais processo, principalmente em relação ao cirurgião, obstetra, por conta, às vezes, de diagnóstico. Diagnóstico errado, tem muito processo contra o médico, relatório mal feito, medicação errada, porque o que nós vemos cotidianamente no escritório? Se o médico der o diagnóstico errado, ele lascou com a vida do paciente. Vai fazer o tratamento errado, não vai melhorar, e se fosse algo tão grosseiro, se ele não conseguir justificar por que ele se enganou, ele vai acabar sendo processado. Então, essa questão do diagnóstico, do relatório, é importante até para defender o próprio médico.
Às vezes o médico fala, não, eu vou fugir desse problema aqui, eu vou fazer um trem de qualquer jeito. Isso aí pode, além de não resolver o problema do paciente dele, pode trazer um problema para o médico. Na verdade, ele traz o CRM e o CFM, ele recomenda o prontuário médico. Ele não é um prontuário do médico, ele é um prontuário do paciente, e o paciente tem acesso a esse prontuário a hora que ele quiser. Então a gente passa por aí. Pô, se é um prontuário escrito à mão, aquela coisa ilegível, sem assinatura, hoje em dia com assinatura digital, com os meios que nós temos, e o CRM e o CFM recomendam isso, então sim, é essencial. Se você está inseguro, se você está seguro, embasado com tudo, vai. E ainda assim, Guilherme, você não consegue estar online 24 horas para saber tudo o que acontece no mundo da medicina o tempo inteiro. Impossível. Porque é impossível. Ou você vai trabalhar ou você vai estudar. Hoje você... Não, e é impossível se você quiser só estudar, você não consegue. Não consegue. É humanamente impossível você imaginar. Eu não consigo. Se eu quisesse ter minimamente atualizado, eu tinha que ler aproximadamente 2.000 páginas dia. Tá? Como é que você trabalha para estar atualizado lendo 2.000 páginas? Então nós temos os congressos médicos que trazem um compilado dessas informações, mas então assim, estão lançando um remédio novo para artrite reumatoide no Japão. No dia seguinte, essa informação já está disponível na internet. E seu paciente vai... E o meu paciente, ele pode ter acesso a essa informação, ele pode achar essa informação, ele pode me questionar. Então eu preciso ter a humildade, primeiro, de saber que eu não sou o dono da verdade. Segundo, de falar, muitas vezes, eu não sei, você me dá uma semana, eu vou ler sobre o assunto, você volta semana que vem para a gente conversar sobre o caso. Tá? Até porque para prescrever o medicamento... Tem que ter a segurança da eficácia dele. Então não é porque o medicamento foi lançado no Japão que ele serve. Nós temos, existem muitos exemplos e casos na medicina onde você fez pesquisa clínica e o produto era para ser lançado para artrite reumatoide, por exemplo, e ele não foi lançado para artrite reumatoide porque um grupo específico dos japoneses não responderam ao remédio. E como o Japão tinha uma porcentagem grande dentro da população estudada, o remédio não foi. A indústria falou que não ia levar ele para frente para artrite reumatoide, levou para outra doença. Porque os grupos... Off-label que fala, né? Mas esse não era off-label. Off-label é aquilo que está fora da bula, tá? Uhum. Imagina o seguinte, eu estou fazendo uma pesquisa mundial com um determinado remédio. O remédio chama X e eu peguei populações distintas exatamente para atender. A população brasileira foi super bem nesse remédio. Mas a população asiática, e tinham 10 brasileiros, mas a população asiática, vamos colocar assim, tinham 15 e eles não responderam tão bem. Então, quando eu olho, 15 não tão bom, 10 bom, a parte do não tão bom prevaleceu, o remédio não foi trabalhado para essa área, ele foi para outra pesquisa, porque talvez, e aí é uma questão de farmacogenética, a população asiática tem um perfil diferente para esse remédio. E aí a população não quis não dar. Então não é porque foi lançado no Japão que ele vai servir para a população brasileira. E essa distinção... O fenótipo muda, influencia muito nisso. Interessante, porque quando a gente vê que lá no Japão está sendo desenvolvido um medicamento, a gente pensa que isso é global. A gente não pensa no fenótipo, né? O senso comum não pensa nisso. O brasileiro, às vezes, ele tem ideia do que o que é japonês é bom, o que é americano é bom, e o que o nosso é ruim. Enfim, então, hoje, uma pesquisa clínica hoje séria, ela tem que envolver todos os continentes, tá? Então, para uma pesquisa clínica séria ser bem feita, eu preciso ter pacientes asiáticos, pacientes africanos, pacientes europeus, pacientes americanos, se possível ameríndios, sempre brancos e negros. Então eu preciso ter uma miscigenação para que eu consiga alcançar o máximo das distinções, porque os fenótipos são diferentes. Que bacana isso, então, né? É muito complexo. Muito. Quando chega o medicamento na nossa mão, a gente toma e vê a melhora, a gente não imagina o quão complexo foi para chegar nessa melhora que a gente tem. E é uma coisa interessante, Vitor, que a gente pode discutir até no futuro depois, chama farmacogenética. Por que, por exemplo, a dipirona serve para sua dor de cabeça, mas não serve para a dor de cabeça dele? É o mesmo remédio, é a mesma queixa, mas ele não serve. Porque provavelmente a genética dele para a dipirona é diferente da sua genética para a dipirona. Isso chama farmacogenética. E farmacogenética não tem como eu saber, num futuro,
daqui a muitos anos, e nenhum de nós vai estar aqui, nós vamos fazer um teste genético. O cara vai lá, analisa e fala assim, para essa dor de cabeça o melhor não é dipirona, é paracetamol. Você vai tomar paracetamol. Um dia isso vai acontecer. Mas naturalmente a gente faz isso. Às vezes você tá com uma dor de cabeça, então, alguém te oferece um medicamento, você, não, esse eu prefiro. Mas você faz teste, acerto e erro. Hoje você faz teste, acerto e erro, entendeu? Vou testar. Você sabe que não funciona porque você já testou ele antes, então é a tentativa. Mas a farmacogenética é onde a gente vai construir no futuro a medicação personalíssima. Esse remédio ele serve para você nessa dose. Então isso é muito doido de você imaginar muito bonito. Isso. Eu acho manipulação bonito. genética. É muito bonito, porque você faz. Hoje já tem muitos testes genéticos, né, para muitas doenças e tudo mais, mas daqui no futuro você vai fazer testes genéticos para saber qual remédio você vai tomar. Cara, imagina a gente chegar num espectro onde eu sei o melhor. Vou dar um exemplo para você. Vamos pegar um exemplo da minha área. Espondilite anquilosante. Hoje, para espondilite, tem liberados no Brasil, acho que 7 ou 8 medicamentos de alto custo, tá? De alto custo. Todos eles, na pesquisa, são semelhantes. Aí você chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu tenho espondilite anquilosante. Qual remédio eu vou tomar? Eu falei, não sei. Não sei. A gente tem alguns insights que podem me levar a pensar que esse é um pouquinho melhor do que aquele, mas a resposta é não sei. Porque todos eles em pesquisa são semelhantes. E eu estou dando um exemplo de uma doença. No meu consultório a gente pode colocar lúpus, artrite reumatoide, espondilite, Sjögren, uma série de outras doenças, onde você tem que ter um feeling de perceber esse vai ser melhor, aquele talvez seja melhor, e aí a gente vai trabalhar e você vai ter que voltar. E quando você voltar, doutor, esse remédio realmente resolveu o meu problema. Beleza, vamos manter. Mas também não existe garantia de que ele vai servir para sempre. Sim. Porque essas são doenças crônicas. É tão complexo e bonito de imaginar que o corpo humano ele se modula o tempo inteiro e ele inclusive se modula aos medicamentos que você toma, que se você tomar dipirona todo dia para dor de cabeça, voltando ao exemplo, você vai ter enxaqueca ou dor de cabeça relacionada ao uso da dipirona. De tanto que você usou, ela começa a dar dor de cabeça. Eu tô começando a apaixonar pela reumatologia já. Sabe o que eu tô imaginando? Tô imaginando uma manhã de atendimento no escritório do Dr. Glades, no consultório, os vícios da atividade. Do dia a dia. Entrando uma pessoa, 2 pessoas, eu e você. Eu entro primeiro, com o mesmo sintoma seu, sai de lá com uma receita, você entra e sai com outra. Se nós estamos para lá, seu fenótipo é diferente. Exatamente. É muito interessante isso. E a minha consulta, eu sou engraçado, a clínica nossa, hoje ela tá, é um corredor com diversos consultórios, o meu consultório fica no último. E eu tenho acesso às câmeras da clínica dentro do meu consultório. A que fica ligada de fato é a clínica, a câmera do corredor. O meu paciente, a hora que eu peço para ele entrar, eu vejo ele caminhar um corredor de mais ou menos uns 20 metros. A hora que ele chega no meu consultório, eu já terminei metade da anamnese quase, só de ver ele caminhando. Eu já sei onde que dói, eu já vi a caminhada dele, eu já sei como é que dói, eu já sei como não dói. Isso é muito bonito de ver, porque é uma anamnese sendo feita só no visual. Então, o que você falou é verdadeiro. Podem entrar 2 pacientes, e é muito comum, com a mesma queixa dentro do consultório. Dependendo do que você vai analisar e feeling, você vai usar X, você vai usar Y. E é feeling, inicialmente, dados às vezes de exames que falam que esse é mais grave do que o outro, mas é muito essa percepção. Mas a gente entrou na questão da genética e a maioria das doenças reumatológicas, elas são genéticas ou biológicas, ou tem algo que a pessoa pode acontecer que causa aquela doença reumatológica? Como é que funciona? Excelente pergunta. Vamos imaginar a seguinte forma. Vamos tirar dessa pergunta o contexto das doenças comuns. Artrose, que está relacionada ao envelhecimento. Vamos tirar a tendinite, bursite, que a gente atende no consultório, que é do reumatologista. E vamos pensar nessas doenças que são crônicas. Artrite, espondilite, lúpus. A gente diz que existe sempre o fator genético, tá? Existem grupos familiares, grupos genéticos que estão caracteristicamente já comprovados que têm maior risco para desenvolver essa ou aquela doença.
Existe. Agora, o fato de você ter o fator genético não quer dizer que você vai ter a doença. Então é como se tivesse... Às vezes o gene não manifesta. Ela fosse uma fechadura, ela é uma fechadura e eu preciso de um fator ambiental que abra essa fechadura. Então vamos imaginar, você tem o gene XYZ, tá? Esse gene está ligado à calvície. Mas o gene ligado à calvície, necessariamente, ele não vai estar ativo se eu não pegar um vírus, qualquer vírus, por exemplo, que ele vai lá e abre esse gene e faz você ficar calvo de uma hora para outra. Então, você primeiro precisa poder ter a doença. Ou seja, você tem que ter a característica genética. Para depois você ter e encontrar a chave que abre essa fechadura. E é o fator ambiental. Então, existe o fator genético, o fator ambiental, que eles precisam estar presentes para você desenvolver essa doença. Aí você começa a desenvolver essa doença. Muitas vezes tem as características autoimunes, que é o que a gente está falando aqui. Então, tem o fator ambiental, o fator genético e todos os fatores outros que hoje a gente ainda conhece muito pouco. A genética, como a gente está falando, hoje eu posso falar que eu conheço alguns genes relacionados a algumas doenças. Mas a gente decidiu trabalhar no Brasil. Por que eu estou falando isso? Não existe povo mais miscigenado do que o nosso. A gente olha a genética está lá. Você aí é branco, eu estou imaginando que você tem uma genética, eu já estou imaginando aqui que você tem uma genética lá europeia, eu já estou imaginando o seu gene lá ligado na Europa, esse gene é mais ligado. No Brasil não, a miscigenação é tão grande que eu tenho muitos pacientes que eu não tenho ainda o fator genético reconhecido, eu não consigo identificar. Existe, mas eu não identifiquei ainda. Nem eu, e quando eu digo a ciência, ainda não conseguiu provar. Mas todos têm. A reumatologia não tem nenhuma doença ou nova doença que está sendo abraçada que vem em decorrência do padrão comportamental que as pessoas têm hoje em dia? Vida corrida, internet, celular. A internet, o celular, o padrão que as pessoas colocam Pressão. hoje como o mal do mundo, né? O mal do século. O mal do século, na verdade, a gente tem. E, na verdade, talvez seja a maior queixa do meu consultório. Fibromialgia. Essa é uma doença que cada vez mais tem sido falada. Meio jurídico se fala muito da fibromialgia. E é uma doença da reumatologia e que está relacionada exatamente com esse meio que nós vivemos. Tá? É uma doença antiga, não é uma doença nova, mas era uma doença extremamente rara. Com o advento da vida corrida, do horário, do celular, Má alimentação. da má alimentação e tudo mais, hoje todo mundo, entre aspas, o fibromialgico, ele tem um padrão de sono irregular e um componente de dor surreal. E ele começa a ter alterações do humor, então é uma queixa recorrente no meu consultório. Eu tenho muitos pacientes com fibromialgia, que é outra doença que eu admiro a história da doença, porque ela é fruto exatamente desse desarranjo. E é dor. O principal sintoma é dor. E dor é de tal sorte difícil que eu consigo falar que aquela pessoa tem uma ferida ou uma queimadura porque eu estou vendo. A dor eu não vejo. Você não sabe tanto que Eu dói. não sei o tanto que A dói. intensidade A intensidade. daquilo. E a dor sua, ela é exclusiva sua. Eu não consigo, não existe um aparelho ou um exame Possa medir. que possa medir a sua dor. Então, quando você chega no consultório e fala que você está com dor 10, a primeira coisa que eu faço é acolher a sua dor 10 em 10. É a sua pior dor, mas ela é sua. Ela é única e exclusivamente sua. Então, isso, na fibromialgia, é uma doença dos tempos modernos, vamos chamar assim. A gente atende muita fibromialgia, muito. E tem algum... É porque, assim, a gente falou dos maus hábitos, mas para a população em geral, tem algum hábito que a pessoa pode manter que previne, de certa forma, a fibromialgia, essas doenças reumatológicas, ou não existe? Parece que tem que aparecer. Existe. Vamos lá. Acho que vamos separar a fibromialgia, porque a fibromialgia ainda tem um conhecimento muito inadequado ainda da situação, do desenvolvimento da doença. Então, a gente vai pensar ainda nessa situação da fibromialgia. A fibromialgia, primeira coisa, atividade Vamos repetir física. essa pergunta, que Tá. entrou e tal. Vamos lá. Então, vamos lá. Doutor, mas tem algum hábito saudável, alguns hábitos que são saudáveis, que podem prevenir essas doenças? Sim, vamos separar então em duas situações. Primeiro a fibromialgia, porque a gente não conhece muito a origem da doença, os mecanismos fisiopatológicos dessa doença. Fica no fisiopatológicos, é como a doença acomete meu corpo, porque ela acomete diferentemente os indivíduos.
essa daí, principal, vida saudável, alimentação saudável, atividade física, boa noite de sono, tá? Você resolve muito da prevenção de fibromialgia. Vamos pegar agora nas doenças crônicas que nós citamos aqui, que tem um componente genético ou conhecido ou até mesmo ainda desconhecido. O que eu preciso fazer é evitar que essa chave ambiental abra. Aí já está provado. Cigarro com artrite reumatoide, cigarro com espondilite. Então nós temos que tirar o cigarro desses indivíduos. Vamos pensar em outra situação. Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, o cigarro eletrônico não devia nem ter sido criado. Nós vamos ainda ver uma epidemia de doentes por cigarro eletrônico. Porque me explica como é que você queima eletronicamente alguma coisa. Aquilo ali não é de Deus, aquilo não é de Deus. Tem quantidade de fumaça também. Não. Como é que você coloca aquilo ali dentro da fumaça, um óleo que você queima de forma... Aquilo queima o pulmão totalmente. E é químico, é puramente químico. Então, assim, meu avô, ele fumava cigarro de palha, fumou um tempo cigarro de palha. A gente via fazer cigarro de palha. Eu sou da época que eu fui criado em roça. Então, assim, pegava a folha do fumo, enrolava, punha para secar, e eu vi isso. O cigarro eletrônico, eu tenho certeza que não tem a folha do fumo ali. Provavelmente não, só que se tiver só essência. Então, para mim, aquilo ali, sinceramente, acho que é coisa surreal. Mas o cigarro, se evitar... Outro dado extremamente interessante, e aqui a dermatologia vai adorar. A exposição solar, ela altera o nosso DNA, porque ela aumenta muito o risco de câncer de pele e outros. Então, se eu estou alterando, câncer é uma alteração também genética, a célula foi modificada. Então, filtro solar é essencial. Então, assim, estilo de vida, atividade física, não fumar e usar filtro solar, você previne muito de doenças reumatológicas e doenças autoimunes de uma maneira em geral. Minha esposa vai ficar feliz que ela pega no meu pé para utilizar filtro solar. Você não tem ideia. Cara, você sabe como é que eu precisei fazer? Nós homens, nós temos uma dificuldade. Você sabe como é que eu precisei fazer para usar filtro solar? Eu tenho 3. Eu tenho um na minha casa, um no meu carro e um no meu consultório. Porque se em algum momento eu esquecer, eu ainda tenho outro para me lembrar de usar. Porque senão eu não vou usar. Entendeu? Eu tenho 3, porque senão eu não lembro. É isso. Foi a única forma que eu achei. Porque nós da vida corrida, acorda, o celular já tem 200 mensagens, você já tem reunião, você tem filhos, você tem uma dinâmica. E para nós é meio diferente. Então aquele banho você sai correndo e a gente não foi criado para cuidar da pele. O homem, ele não teve essa educação. Hoje está mudando. Os nossos filhos têm uma percepção maior. Consequência de ver o que está acontecendo com a geração anterior. Exatamente. Então a gente tem esse cuidado. Mas a gente tem que aprender. E aí por isso que eu precisei me obrigar, porque aí vira hábito. Porque se eu esquecer em alguma etapa, eu tenho mais duas para me Tem entender. mais duas para lembrar, né? Doutor, tem só mais uns 5 ou 6 minutinhos aqui. Aí tem algum tema que o doutor quer falar? Ou falar talvez mais sobre a clínica? Eu acho que é muito importante, e aí eu agradeço, vamos pontuar algumas coisas aqui. O espaço que vocês me deram para mostrar que, assim, como eu falei para vocês, judicialização, hoje, ela é uma realidade, mas ela não precisa ser necessária, se a gente souber cumprir as etapas de um processo. A Amice, que é a nossa clínica, eu e meu sócio, a gente já tem ela há muitos anos, e ela é exclusiva de medicamentos imunobiológicos não oncológicos. Então, vamos entender que eu faço medicamentos de alto custo para espondilite, para artrite, mas eu não faço para câncer. A gente conseguiu fazer uma seleção diferente de assistência. O seu paciente com espondilite, o meu paciente com espondilite, ele vai viver 15 anos. Ele está tomando remédio para viver melhor. O paciente com câncer, com todas as suas dificuldades, ele está tomando um remédio para não morrer. O acolhimento é diferente. Aquela questão, se eu tenho um paciente com câncer, eu não tenho tempo para ficar discutindo se o remédio é bom ou não. Tem que testar tem que fazer rápido. Então, porque aquilo ali é a vida do paciente imediata. Aqui, mais ou menos, então a nossa clínica ela tem um padrão de acolhimento diferente. Focado na qualidade de vida. Focado na qualidade de vida do paciente. Então a gente tem reuniões mensais, a gente tem um acolhimento pela nossa equipe de enfermagem e recepção, que assim, perfeito? Não. A perfeição, eu sempre digo isso para a nossa equipe, ela está um dia na minha frente. É a meta. É a meta. Então, sim, sempre há algo para ser melhorado. Sempre há uma posição, um paciente que eu posso atender melhor. Sempre há uma fala que eu posso fazer melhor. Então, a Amice, ela vem com esse contexto exatamente de acolher esse paciente. De pegar esse paciente sofrido, quantas vezes ele teve uma negativa de convênio, teve uma negativa do SUS,
e ele não conseguiu ser acolhido. Nós temos hoje uma equipe que faz esse acolhimento sem custo, tá? Sem custo para o paciente, independente dele estar na clínica ou não. Então, eu comentei contigo e comento contigo, Vitor, a nossa clínica ela tem um serviço de concierge que, por exemplo, às vezes antes de judicializar, você pode mandar uma mensagem para a nossa equipe, nós vamos verificar se foram preenchidos os requisitos do convênio ou do SUS para atender. E a nossa equipe hoje, ela faz um acompanhamento até a infusão do medicamento, seja na nossa clínica, seja no outro convênio, seja pelo SUS. Isso é uma assistência que a gente faz porque a gente não está preocupado com o custo ou o recurso financeiro, a gente está preocupado com a qualidade de vida do paciente reumatológico. O meu colega, meu sócio é gastro, a gente está junto desde a faculdade, então ele tem muitas doenças, você citou Crohn, a gente pode citar retocolite ulcerativa, a gente faz esse acompanhamento e esse acolhimento dessas pessoas já tão sofridas que demandam às vezes meses, anos para ter o diagnóstico. Não, é excelente. Nós começamos, né, a trabalhar no direito da saúde porque nós acreditamos que o direito à saúde é um direito tão essencial que sem ele você não tem os demais direitos. Como é que você fala de liberdade sem ter saúde? Como é que você fala de liberdade estando morto? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que acho que a gente tem que ter, e aí vem uma coisa extremamente importante, só para encerrar, é a gente trazer para o nosso público o conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde não é só ausência de doença. Então, é o bem-estar físico, mental, financeiro, social e ambiental. Então, quando vocês trazem esse contexto de brigar pelo direito da saúde do paciente, eu fico muito feliz de ver gente que tem exatamente essa visão, que é uma visão idêntica à minha. A gente está brigando para trazer vida, para trazer saúde, para trazer qualidade. Então eu fico muito feliz de ver equipes como as suas aqui. A gente precisa de mais gente fazendo isso. A gente precisa de mais gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Quero agradecer aqui o tempo que o senhor disponibilizou. A gente sabe que é tão corrido para estar aqui conosco. Com certeza sanou inúmeras dúvidas e trouxe curiosidades que a gente não sabia. Agradeço, conte sempre com a gente. Eu agradeço demais, obrigado. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Obrigado, Vitor. Eu adoro o bate-papo, eu já falei, eu adoro conversar. Então, assim, conversar, roda de conversa é um prazer e eu me coloco à disposição. Vamos fazer uma parte 2, eu acho que esse papo merece. Trazer mais um convidado. Tá, a gente pode trazer para debater seu sócio temas, que é gasto, bacana. Meu sócio que é gasto, a gente está à trabalha disposição muito para a gente trabalhar. Aí entra dentro daquilo também, do que é saúde, né? Porque às vezes a pessoa faz a cirurgia bariátrica, consegue emagrecer e aí tem a questão da cirurgia reparadora que está dentro do procedimento, mas muitas vezes é negada ali pelo plano de saúde. São coisas essenciais. Eu acho que vocês encontraram um momento que ainda tem tanto a ser feito pela saúde e tanto para a gente poder brigar por direitos, e aí nós estamos brigando por direitos e deveres, né? Deveres do Estado, dever do convênio às vezes se contratualizou, que a gente, às vezes, é surreal a gente pensar que a gente precisa brigar. Mas se a gente precisa brigar, a gente precisa de gente que tenha essa humanidade igual vocês têm, para trazer exatamente esse cuidado, esse entendimento e fazer isso. Eu fico feliz demais da conta. E o congresso? Congresso que você falou? Sim, nós estamos preparando agora, só para citar, a Amici, ela tem uma educação continuada. Agora em março, nós estamos preparando um simpósio, vai ser o primeiro simpósio da clínica, onde a gente vai discutir com a equipe médica, é um evento fechado para médicos, a gente vai discutir o acesso pelo SUS, o acesso pelo privado e uma equipe de direito, que é a equipe que assessora a nossa clínica, e que infelizmente eu não conhecia vocês antes, né? Mas vocês já ficam de antemão convidados. A gente vai discutir o direito do paciente. A ideia e o essencial não é discutir judicialização. O que a gente quer é que os médicos entendam as vias de acesso e os direitos dos usuários, exatamente para a gente evitar isso. Se eu pego um médico e eu falo para ele que o relatório bem feito evita a judicialização, eu resolvi um problema. E esse é o caminho. Então, é o primeiro trimestre do ano que vem, vai ser o primeiro simpósio da AMIS, exatamente com esse foco. Estaremos, conte conosco. E é importante isso, ajudar as pessoas a serem ajudadas. Perfeito, isso é essencial. Obrigado mais uma vez, gente. Muito obrigado. Passou muito aí?